Tanto a rapidez relativa quanto a velocidade relativa permitem classificar os tipos de colisão. Mas vamos preferir utilizar a rapidez relativa, pois há uma simplificação na utilização dos sinais. Assim, considere a colisão mostrada na figura abaixo entre dois carros padrões. Quando eu falo dois carros padrões, eu estou me referindo que esses carros possuem a mesma inércia. Temos o gráfico da velocidade em função do tempo. O carro 1 é representado pela linha contínua vermelha e o carro 2 representado pela linha contínua azul. Eu já destaquei nesse gráfico os valores das velocidades inicial e final dos dois carros. E eu quero saber a rapidez relativa antes da colisão. A rapidez relativa inicial do carro 2 em relação ao carro 1 é a magnitude da velocidade 2 menos a velocidade 1, onde a velocidade 2 inicial vale 0,58 metros por segundo e a velocidade 1 inicial vale 0. Então eu estou calculando a velocidade relativa do carro 2 em relação ao carro 1. O valor que eu encontro é igual a, eu encontro o valor 0,58 metros por segundo para a velocidade relativa do carro 2 em relação ao carro 1. Agora vamos calcular a rapidez relativa após a colisão. Mas agora eu não quero saber a velocidade relativa do carro 2. Eu quero saber a rapidez relativa do carro 1 em relação ao carro 2, após a colisão. Então, neste caso, é a magnitude da velocidade 1 menos a velocidade 2. Então, vamos lá para o gráfico e vejo qual é a velocidade final do carro 1, 0,58 metros por segundo. Qual é a velocidade final do carro 2? 0. Então, a velocidade relativa do carro 1 em relação ao carro 2 é igual a 0,58 metros por segundo. Nessa colisão, a rapidez relativa antes e depois da colisão é a mesma. Então, a velocidade relativa inicial do carro 2 em relação ao carro 1 é igual à velocidade relativa final do carro 1 em relação ao carro 2. A magnitude das velocidades relativas foram representadas graficamente por uma seta tracejada que vai do carro 1 para o carro 2. Veja que a magnitude dessas setas são iguais. Vamos considerar agora uma colisão entre dois carros que não são padrões. Dois carros com inércias diferentes. E vamos calcular a rapidez relativa, antes e depois da colisão. Os dados das velocidades já estão representados no gráfico da velocidade em função do tempo. Eu quero a rapidez relativa inicial do carro 1 em relação ao carro 2. Inicial é antes da colisão, então é o lado esquerdo do gráfico. A velocidade inicial do carro 1 é 0 e a velocidade inicial do carro 2 0,42 metros por segundo. Portanto, a rapidez relativa inicial do carro 1 em relação ao carro 2 é de 0,42 metros por segundo. Veja que essa rapidez relativa está representada por essa seta tracejada que vai do carro 1 até o carro 2. Agora, eu desejo calcular a rapidez relativa após a colisão. Temos aqui a rapidez relativa final do carro 1 em relação ao carro 2. Os dados do meu gráfico são aqueles depois da colisão. A velocidade final do carro 1 é 0,22 metros por segundo e a velocidade final do carro 2 menos 0,20 metros por segundo. Assim, a rapidez relativa final do carro 1 em relação ao carro 2 é de 0,42 metros por segundo. Observe que mesmo os carros tendo inércias diferentes, repare que mesmo que as inércias sejam diferentes, a rapidez relativa antes e depois da colisão é a mesma. Isto é, a rapidez relativa inicial do carro 1 em relação ao carro 2 é igual à rapidez relativa final do carro 1 em relação ao carro 2. Você saberia me dizer qual é a razão das inércias nessa colisão?